Oi, gente, tudo bem? Bom, estamos aqui hoje então para mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu quero tratar sobre um tema que é um tema um tanto quanto polêmico na vida de algumas pessoas. Eu quero tratar a respeito da sexualidade. Essa semana eu tive a oportunidade de atender, uma cliente e eu pedi a permissão dela para que eu pudesse gravar partes da sua história, tá? Eu não vou muito entrar a fundo na história porque não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é fazer com que as pessoas possam refletir a respeito disso na sua vida, para que elas possam avançar. Porque algumas pessoas, elas não querem enfrentar seus problemas. E eu acho que as mulheres até têm um pouco mais de facilidade de falar a respeito disso. Mas os homens, eles têm muita dificuldade, né? Por causa daquela crença limitante, por causa daquela situação do machismo. Ah, nossa, ninguém pode saber uma coisa dessa. E na verdade, é muito importante que as pessoas possam enfrentar a sua história e reconhecer de onde tudo isso começou, para que as pessoas possam avançar. É, essa minha cliente, né, ela me procurou dizendo que ela estava com problemas no casamento. Né? Essa foi assim, a situação inicial que ela colocou. Ela disse que ela estava com problema e que ela estava vendo que o casamento ia acabar sendo direcionado a um divórcio e que ela precisava de ajuda. Então, a primeiro momento, né, ela trouxe essa questão dizendo que era o relacionamento dela com o esposo que não estava bem, que ela precisava entender o que acontecia, como que as coisas poderiam melhorar. E então, não vou colocar aqui, né, os pormenores da história dela, porque não é essa a intenção. A intenção aqui é olhar verdadeiramente para aquilo que traz a dor, para aquilo que traz o conflito, o problema. E diante da nossa conversa, ela me disse a respeito da sua dificuldade de se relacionar. Ela disse: ele não me entende, eu falo para ele que eu não tô bem, eu falo para ele que eu não tô disposta, que eu não consigo, e ele não me entende. E isso está gerando muita dificuldade. Ele tem procurado outras mulheres e isso está muito difícil para mim. Eu não consigo tolerar uma coisa dessa. Então eu disse para ela, né, como que é a sua sexualidade com o seu esposo? E ela disse que eu perguntei onde que se localizava. E ela disse que mais ou menos aqui, né? A sexualidade dela estava distante dela, do lado que ela nem podia ver. E eu perguntei para ela, onde está a sexualidade do teu pai e da sua mãe? E então ela disse que a sexualidade dos pais estava atrás dela. E então, né, eu pude ouvir algumas situações colocadas por ela. Inclusive, que quando criança, ela, por muitas vezes, ela ouviu e ela
presenciou algumas situações da intimidade do casal. E ela disse que isso, né, era uma coisa assim que ela não gostava de falar, ela não gostava de olhar para isso, que era muito difícil para ela falar a respeito disso. E então, né, nós refletindo sobre a história dela, a vida dela, eu perguntei para ela a respeito das finanças, né, e ela disse que as finanças também estavam fora do lugar, né, a vida, a vontade dela de viver, de conquistar também, né, estava, né, solta. Foi mais ou menos essa representação que ela colocou, né, quando eu perguntei a respeito disso. Então, aqui a minha cliente era uma mulher, mas isso muitas vezes pode acontecer também com o homem. E eu observo nos meus atendimentos que os homens têm muito mais dificuldade para falar a respeito das suas emoções, daquilo que sente, e principalmente sobre esse tema, sexualidade. Se algo não vai bem para ele prefere não olhar para isso. Ele prefere empurrar para baixo do tapete e fazer de conta que não está acontecendo nada, que não existe nada. E a sexualidade, ela precisa estar no seu devido lugar, porque a sexualidade é a força que impulsiona para a vida. E a sexualidade, ela precisa ser saudável, ela precisa ser bênção para as nossas vidas, para a vida dos casais. Esse é o projeto de Deus. Então, né, nós conversamos sobre essa dinâmica, colocamos cada coisa no seu devido lugar, trabalhamos essa criança e devolvemos a sexualidade que era dos pais para eles, porque isso pertencia a eles, né? E nos movimentos, a sexualidade dela foi colocada no seu devido lugar, que é atrás dela, impulsionando para que ela pudesse viver as bênçãos de Deus, né? Para que ela pudesse conquistar aqui as finanças, para que ela pudesse olhar para a vida, para que ela pudesse prosseguir rumo à prosperidade. E quando eu digo prosperidade, eu não digo apenas finanças. Na prosperidade está envolvida várias áreas, né? A questão da saúde física, a saúde emocional, está envolvido os relacionamentos com os outros e também a relação com o dinheiro. Então, para que a gente possa ter uma vida abençoada, uma vida próspera, a gente precisa colocar as coisas no seu devido lugar. A gente tem que resolver os emaranhados para que a gente possa deixar de olhar para trás, deixar de olhar para a nossa criança e que a gente possa olhar para a vida e prosseguir. E a sexualidade, ela faz parte da nossa vida e a gente precisa conversar a respeito. Se algo aqui não vai bem, é muito importante procurar uma terapia. É muito importante procurar olhar de onde veio esse emaranhado, essa falta de organização, essa falta de ordem para poder prosseguir. Então, a terapia com bonecos, ela ajuda muito a ver o seu passado, ressignificar, colocar as coisas no seu devido lugar
e então prosseguir rumo à vida. Eu espero, né, que essa representação, que essa história tenha ajudado você de alguma forma, tá bem? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.